Oi, aqui é a Mari do Chá de Prosa e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 motivos pra ler Frankenstein, da Mary Shelley. E se você é fã de terror clássico, fica com a gente e já se inscreve no canal, porque no final do vídeo eu vou contar como participar de um sorteio que vai rolar por aqui, da cabeça do Frankenstein, esse enfeite, e o livro também. Então fica por aqui que no final do vídeo eu conto mais sobre isso. O motivo número 1 para ler Frankenstein é que ele foi escrito por uma mulher. No passado não era tão comum a gente ter espaço para as autoras mulheres. Hoje em dia esse cenário tem mudado bastante, apesar da grande maioria de autores até hoje em dia ser masculina. Mas no passado era muito mais difícil, porque não era esperado que uma mulher publicasse um livro, não era esperado que uma mulher tivesse conhecimento acadêmico para escrever um livro. E a Mary Shelley, ela supera totalmente as expectativas, porque ela, além de ter escrito um livro, ela escreveu um livro que se tornou um clássico do terror. Só pela superação da autora e pelo grande nome que ela se tornou pro gênero de terror, o motivo número 1 já se justifica. Uma coisa interessante é que todo mundo já ouviu falar do nome de Edgar Allan Poe. Todo mundo já ouviu falar de Bram Stoker, que escreveu Drácula, mas ainda assim, quando eu comento que Frankenstein foi escrito por Mary Shelley, às vezes as pessoas ficam chocadas. Eu sei que quem é do meio literário, quem lê bastante, já conhece esse nome, mas para as pessoas que têm contato com Frankenstein apenas de nome, Mary Shelley ainda é um nome que choca um pouco porque as pessoas simplesmente não esperam que um clássico de terror tenha sido escrito por uma mulher. Por conta disso, motivo número 1, esse livro foi lido em março, então ele foi uma das minhas leituras do mês da mulher. Então, motivo número 1 justificado, Mary Shelley, uma autora, foi quem escreveu Frankenstein. Meu motivo número 2 para recomendar que vocês leiam Frankenstein é conhecer o estilo de escrita do século XIX. No século XIX estava rolando um grande crescimento industrial na Europa e isso fazia com que as cidades elas tivessem uma certa névoa de frio misturada com a fumaça das indústrias. Isso criava aquela névoa da rua, que é um ambiente de muitos livros de terror. E várias obras de terror surgiram nesse ambiente, como é o caso de Frankenstein e outra, por exemplo, O Retrato de Dorian Gray. Essa também foi a época de atuação do Jack Estripador, então era uma época bem mórbida, com um ambiente bem propício a isso. Então os fãs de terror vão adorar ter contato com essa época. Por conta disso, motivo número 2, o ambiente do século XIX é um ambiente muito legal e a escrita do século XIX também é muito interessante. O motivo número 3 é um motivo meio óbvio. Frankenstein é um clássico do terror. E por mais que eu goste muito da ideia da gente apoiar os autores atuais e dar valor ao que a gente tem hoje em dia, não dar valor só ao passado, eu acho que é muito importante também que os fãs de terror tenham contato com clássicos, como é o caso de Frankenstein. Foi uma coisa que, assim, abriu mundos pra mim, então eu gostei muito, foi uma leitura que criou muito, assim, na minha cabeça, me deixou muito bem, então eu acho que todos os fãs deviam conhecer, é um clássico. O motivo número 4 é pra conhecer a diferença entre o Frankenstein da história original e o Frankenstein do imaginário popular. A gente imagina, primeiro de tudo, que Frankenstein seja um monstro, mas Frankenstein, na verdade, é o médico que criou, é o cientista que criou essa criatura. E como essa criatura na história não tem nome, ela é citada o tempo todo como a criatura ou o monstro de Frankenstein, e por conta disso acabou virando que as pessoas conheceram ele como Frankenstein. Então é muito diferente do imaginário que a gente tem referente à obra. A gente já imagina o Frankenstein no estilo que ele era nos cinemas, mas a verdade é que no livro a ideia do Frankenstein, o visual dele é bem diferente também. Então é muito interessante pra gente conhecer qual que era a ideia real da obra, a ideia real dessa criatura, que a gente tem, assim, tantas imagens referentes a ela e nenhuma delas condiz, na verdade, com a obra real. O motivo número 5 para ler Frankenstein, o último motivo, na verdade condiz mais com essa edição. Essa edição traz 4 contos da Mary Shelley, além do livro Frankenstein, e é uma outra forma da gente conhecer um pouco mais sobre a autora e o gênero que ela gostava de escrever. Apesar de eu ter achado todos os contos bem relevantes, o meu preferido foi o Imortal Mortal, que conta a história de um cara que acidentalmente bebe um elixir que vai tornar ele uma criatura imortal. Então é uma história bem dramática que mostra bastante do estilo da Mary Shelley, além do grande clássico. Então a gente tem a chance de conhecer outras histórias escritas pela autora. Por conta disso, eu acho que vale muito a pena ler, principalmente essa edição aqui, publicada pela Dark Side. Eu tenho ainda um motivo extra pra gente ler justamente essa edição, que é a edição ficou maravilhosa, então eu vou mostrar um pouco pra vocês de como ficou a edição da Dark Side Books. Eu me arrisco a dizer que esse livro tem uma das edições mais bonitas da Dark Side Books que eu já vi até hoje. A capa ficou simplesmente maravilhosa,
E a contracapa traz aqui uma foto da Mary Shelley, autora do livro. Dentro do livro, a Darkseid apostou bastante em imagens e também na cor vermelha. Então a gente tem várias páginas em vermelho, incluindo algumas imagens simples. O sumário do livro é maravilhoso, em 2 páginas, vermelho com imagens. Aqui mais alguns detalhes da edição. Eu achei que a letra e o espaçamento podiam ser um pouquinho maiores, mas depois eu entendi que a Darkseid tentou imitar um pouquinho como seria a edição de um livro no século XIX. Então essa fonte que é parecida com fonte de máquina de escrever, e o espaçamento também lembra bastante os livros antigos. Então eu achei que foi uma ideia legal, mas acaba cansando um pouquinho na leitura. O livro traz os prefácios das primeiras edições de Frankenstein, a edição original de 1818, e depois a edição de 1831, que teve algumas alterações na história. Para quem não sabe, o Frankenstein ele é uma história dentro de outra história. Então ele conta a história de um cara, um viajante, que está escrevendo cartas para a irmã dele e contando a história de um cara que ele encontrou, assim, perdido no meio do oceano. E a história desse cara é a história do Victor Frankenstein, o criador do monstro, essa criatura bonitinha aqui. Então o livro começa mesmo com cartas desse viajante, a sua irmã, e nessas cartas ele começa a contar a história desse cara, esse náufrago, esse meio doido perdido que ele encontra no meio do mar. E nessas cartas ele vai contando o que o cara contou pra ele sobre a criatura que ele criou e toda a desgraça que aconteceu na vida dele por conta disso. Todos os começos de capítulo tem esse detalhe aqui, sempre em vermelho também. Aqui tem outro das... Olha essa ilustração. Então as ilustrações são todas bem maravilhosas. Eu vou dar uma corrida, senão esse vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão ter surpresa nenhuma quando vocês comprarem, quando vocês decidirem ler o livro. Então a Darkseid enviou também um envelope pra gente. Aqui dentro ele traz esse daqui é pra ser tipo uma fotocópia de um dos manuscritos do livro. Então é muito interessante ter uma coisa dessas, porque eu acho muito legal essas coisas antigas. Eu não sei se vocês também gostam, mas eu acho muito legal ter uma cópia assim do manuscrito da Mary Shelley. Mesmo que seja só uma foto dele, eu acho muito interessante também. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like aqui embaixo, comenta a sua opinião a respeito dessa obra, que é um grande clássico do terror. Se você tem interesse de participar do sorteio de um exemplar de Frankenstein publicado pela Darkseid Books e também deste enfeite de cabeça da criatura de Frankenstein feito pelo Valhalla Action Figures, clica no link do formulário aqui embaixo, preenche e boa sorte! Eu vejo vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau, tchau!